Nossa história com o Protagon começou em 2018. No final de 2017, início de 2018, foi um período bem conturbado assim, da nossa vida. Financeiramente estava bem ruim, o casamento já não estava muito bom também, né? Por todas as questões financeiras que acabam atrapalhando toda essa questão do relacionamento. Passeando ali pelo Instagram, vi uma live do Wendel e ele comentou sobre o Protagon que teria em São Paulo. Durante a live ele falou uma frase que foi bem impactante para mim, que é: quanto tempo a sua vida pode esperar? Somos casados hoje há 20 anos. 20 anos. Fizemos o Protagon em 2018. Estávamos na época casados há 17 anos. E há 2 anos tentando aí engravidar, gerar aí um filho tão sonhado que a gente sempre quis. Precisava de alguma coisa sacudir a gente mesmo, alguma coisa de transformação. E eu falei pra ele, ó, a gente nem tinha dinheiro naquela época pra ir até São Paulo, a gente não tinha dinheiro pra passagem. Eu falei pra ele, ou a gente vai, investe nisso e tenta mudar, ou vai ficar do jeito que tá. Porque do jeito que tá, só tava indo ladeira abaixo, né? Não tava indo nada bem. A pergunta pra ele, e aí? Quanto tempo a gente pode esperar? Colocamos tudo na malas no carro, fomos para São Paulo, 12 horas de estrada. A mudança que a gente esperava era financeira, né? Fazia a menor ideia que outras coisas precisavam ser ajustadas na nossa vida. O Protagon, ele abordou todas as áreas da vida, né? E a gente percebeu que tudo estava bagunçado. A questão da gravidez não estava nem em pauta durante o processo do Protagon, porque assim, já estava 2 anos tentando engravidar. Todos os meses era aquela mesma rotina. Tentava fazer os exames, dava negativo, tentava fazer os exames, dava negativo, não acontecia. Eu falei pra ele, desiste, seja o que Deus quiser. A maior surpresa pra gente foi que 2 dias depois eu engravidei. Exatamente, porque aconteceu no dia 26 de março, dia 28 de março eu engravidei. Fisiologicamente, não era um período que eu poderia estar engravidando. E o que eu vejo disso tudo? Que não estava me deixando engravidar, uns bloqueios internos que eu tinha, problemas que eu não consegui resolver da minha vida, e que quando isso desbloqueou, as coisas começaram a fluir, né? Como se fosse um rio trancado ali, e depois que a gente tira todas as pedras do caminho, ele flui melhor. Possivelmente foi isso que aconteceu, como não existe outra explicação. Nem só esse bloqueio mental estava afetando ela, estava afetando a mim também. Então os dois teve esse destravar, né? Digamos assim, a gente rompeu as algemas, né? Estava nos acorrentando ali. Foram pequenos milagres acontecendo na nossa vida que, mas como assim acontecer milagres assim? Da onde que veio isso? Da onde que surgiu esse trabalho? Da onde que veio isso? Então é muito essa questão da energia, quando a gente se permite desbloquear algumas coisas, as coisas começam a fluir e as coisas que são pra gente começam a vir. No início de 2020, teve um Protagon em Florianópolis. A gente já estava com uma mente mais transformada, né? Então conseguimos focar em outras questões. E lá no Protagon eu tomei a decisão, este ano eu vou abrir o meu consultório. Só que daí em março, um mês depois, pandemia, lockdown, fecha tudo, empresas quebrando, tudo fechando. Uma das ferramentas do Protagon é focar no que a gente tem controle. Eu não tinha controle sobre a pandemia. Eu tinha controle que eu poderia focar no meu objetivo final, fazer o meu papel. Em novembro do mesmo ano, mesmo com a pandemia, a gente abriu o nosso consultório. Se a gente não tivesse tido todas essas ferramentas, né, possivelmente a gente teria sido mais um daqueles que ficaram lastimando ou em casa assistindo televisão, esperando a pandemia passar. Não, a gente focou no que a gente tinha controle, fez o que tinha que ser feito. Nós somos sócios e parceiros, né, a gente faz um trabalho aí que depende de mim e dele. 2020 foi um ano muito melhor que o ano anterior, mas tudo foram frutos de lá de 2018, de primeira mudança de mentalidade. E frutos de muito trabalho. A vida continua exatamente como está, só que o nosso olhar sobre a vida mudou. Quando esse olhar ele muda, a gente deixa algumas coisas de lado, a gente dá espaço para que coisas boas entrem, coisas boas aconteçam, né? A partir do momento que você conquista conhecimento,
as coisas vêm naturalmente. E conhecimento é algo que ninguém pode tirar da gente. Não também, pode tirar. né? O caminho é longo e tem que apreciar a jornada.